A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios. E mediação. O que tem a ver com tudo isso? Vamos descobrir neste episódio maravilhoso de hoje. Hello, museanders, aqui quem vos fala é Marina Gouveia e como sempre tenho aqui pessoas muito especiais para conversar sobre esse assunto com a gente. Quem sempre está aqui em nossos corações, em presenças e momentos e compartilhando emoções é a nossa ruiva cobreada, muito maravilhosa, Juliana Gueiros. Boa noite. Alô, Brasil, como vocês estão? Brasil! Sempre nem sempre, mais ou menos. Sumidinha, mas voltando. Como vocês estão? Eu estava com saudade de vocês. Marina e Gustavo eu sempre vejo, mas vocês museanders nem sempre, né? Então, nem sempre falo com vocês. Então, que bom que a gente tá aqui hoje para conversar sobre isso, que é um assunto muito interessante pra gente, que é comunicador, né? Também. Você está sempre em nossos corações, Ju. E também temos aqui o esplendoroso, maravilhoso, magnífico, único e insubstituível Gustavo Nalva. Boa noite. Olá, queridos museanders, tudo bem com vocês? Único e insuportável também, que essa semana eu estou insuportável, porque não aguento mais ver figurinha da Copa. Pra quem não sabe, eu trabalho com figurinha também, tá? Ele não odeia futebol, ele só trabalha no lugar que tá, né? R$7 a cartelinha, inclusive. R$7 a cartelinha. Denúncia. Isso, R$24,90. O álbum brochura e o álbum capa dura ainda não chegou. Que coisa bela. Eita, nós. Gustavo sempre sofre em época de Copa. Uhum. Em época de Bienal também, o bichinho fica doido. Bienal do livro, né, no caso. E quem temos hoje, querido ouvinte, para conversar com a gente sobre mediação, é ele também, esplendoroso, magnífico, único e insubstituível, Marcelo Argolo. Boa noite, bem-vindo. Marcelo, que é podcaster também, por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Fala galera, boa noite. Vindo direto de Salvador, chegando nessa noite fria de São Paulo para conversar com vocês, trocar uma ideia sobre comunicação em museus, que é um mundo que eu tô mergulhando no último ano e meio, quase 2, e enfim, vai ser legal aqui. Vai ser muito legal, gente. Marcelo foi escolhido a dedo, por quê? Estava eu aqui pensando com os meus botões, lendo, estudando, como sempre, e aí me deparo com uma pesquisa de uma queridíssima colega nossa também, a Cris, que fica me enrolando para vir gravar podcast aqui com a gente, sobre estudo de público. E lá ela falava sobre mediação, mas a partir do ponto de vista da comunicação. E aí eu falei assim, Marcelo, me ajude nisso aqui, eu não estou entendendo. O que é a mediação na comunicação? Porque nós, como educadores museais que somos aqui, falamos sobre mediação cultural. E aí eu falei, vai ser muito legal conversar sobre o assunto. Olá, queridos museanders, Gustavo Nava para dar um recado rapidinho aqui para vocês, tá bom? O primeiro recado é que agora nós estamos no YouTube, isso mesmo. Se você não gosta de ouvir podcast pelo Spotify, pelo Deezer, todas essas plataformas de áudio aqui, você pode agora nos ouvir pelo YouTube. Procure nosso canal Museando Clio. Eu vou deixar também aqui na descrição o link lá. Então é só você entrar nesse canal que a gente vai ter quase todos, né, nossos podcasts lá, para que você possa ouvir e não depender das plataformas de áudio, principalmente o Spotify, né? Mas se você está ouvindo a gente pelo Spotify, por favor, dá 5 estrelinhas pra gente aí, por favor, só pra gente ficar lá com as 5 estrelinhas lindas, maravilhosas. E também, tanto no YouTube quanto no Spotify, você pode comentar o que achou desse episódio. Então, por favor, comenta, que ajuda a gente a engajar e a gente fica muito feliz. Sério, a gente dá pirueta quando a gente vê que tem um comentário. E o último recado aqui é que esse ano de 2026, tudo indica que vai ter Fórum de Museus lá no Amazonas, provavelmente em Manaus. E a Museando tem um desejo forte de cobrir esse evento.
E a gente tá se organizando certinho, né? Porque ainda tem um tempinho, provavelmente será em novembro. Então, a gente gostaria de pedir uma ajuda, né? Nós estamos organizando aí, talvez uma vaquinha, talvez uma, né? A gente tá se organizando ainda. Mas se você quiser já ajudar Museando, não só para poder ir cobrir o evento, mas também a manter o podcast vivo, você pode fazer um Pix. A nossa chave Pix é o e-mail museandoclio, tudo junto, museandoclio, Clio, C-L-I-O, tá? @gmail.com. Aí você pode mandar alguns centavos, alguns reais, qualquer valor ajuda a gente, tá bom? Porque a gente precisa manter esse podcast vivo. Então é isso, gente. Bora voltar para o episódio. Então a gente começa com a seguinte questão. Mediação é um conceito diferente em áreas, né? Então ele é um conceito comum, o nome, né? A expressão é comum em algumas áreas, mas talvez tenha alguns significados ou, enfim, contextos de uso diferentes, né? E aí eu queria que o Marcelo contasse pra gente o que significa mediação na comunicação social, que é a área dele. Então, essa é uma pergunta bem, assim, difícil de responder no sentido que mediação tem muitos usos, né? Eu acho que tem uma galera, vamos falar assim, que estuda comunicação e que pensa muito a comunicação a partir das suas relações com a tecnologia e tal, e pensa a comunicação muito como uma coisa unilateral, unidirecional, como a transmissão de mensagem, né? E a ideia da mediação na comunicação é justamente para rebater essa ideia, pensando que o processo de comunicação ele se dá de forma mais dialogada, de forma mais mediada mesmo, assim, né? Existe um processo que envolve toda a vivência de um grupo de pessoas, de uma sociedade, né, que envolve processos culturais, processos sociais, e a comunicação está dentro desse meio, né? Então seria falar em mediação na comunicação é justamente falar desses processos culturais, sociais que estão atravessados pelo público, né? É uma ideia de substituir esse lugar da comunicação como um processo de transmissão de mensagem e pensar a comunicação como um processo mais construído e negociado entre quem está falando e quem está ouvindo para meio que embaralhar mesmo, né, o jogo. Tá, então posso dizer que a mediação é um tipo de troca na comunicação? Exato. Acho que a gente pode até tratar mediação e troca como sinônimos nesse processo, né? Obviamente que essas trocas elas não acontecem nem sempre acontecem de forma horizontal, né? Não dá para dizer que a troca entre a gente e a Rede Globo acontece de forma horizontal. Tem uma relação de poder ali que também é um elemento de mediação, né? Então, de fato, a gente consegue, de alguma forma, ter uma troca com a Globo, mas é uma relação de poder desigual. E pensar essa mediação também leva em consideração essas relações de poder que são desiguais, né? Agora, a gente pensar uma troca entre uma instituição pública como, sei lá, o poder executivo estadual e uma rede de televisão, você tem uma troca e um poder mais paritário. Do mesmo jeito, se a gente pensa, esse espaço aqui, né, o Museando com o meu podcast, o Pop Negro BA. A gente está falando também de uma troca, de uma relação de poder mais horizontal. Então tem esse lugar da troca mesmo. Eu tô imaginando aquelas setinhas, uma indo
em direção opostas, assim, né? Cada uma indo para um canto, mas paralelas. Conseguiram visualizar entre, né, quem tá falando, quem tá ouvindo e vice-versa. Faz sentido? Eu diria que é mais um ciclo. Tá, Que, então, que em vez de ser reto, é curvado. é curvado, exatamente. Sim. E é Porque engraçado, né? Esse negócio da mediação. Que, tipo, eu tinha pensado, quando você falou da setinha, aí ele falou agora do cíclico, né? Dessa questão cíclica. Mas quando eu ouço a palavra mediação, eu sempre penso em mediação de conflito ou coisa do tipo, assim, né? Algo como alguém, um mediador é alguém que está, uma pessoa mediadora é alguém que está lá para fazer com que as pessoas cheguem a algum lugar, cheguem a alguma resolução. Mas, assim, qual é o conflito, assim, o que a gente, né? Quando eu lembro que quando eu entrei no técnico, foi uma das primeiras coisas que eu disse, nossa, mas mediação não é de conflito, não é você, né, a gente aqui, nós somos mediadores de uma conversa, né, ou quando a gente tá num evento, aí tem um mediador e são várias pessoas conversando, né, enfim, que faz essas conexões também. Para chegar num campo comum, né? Num meio termo, talvez. É, meio que nisso, eu lembro quando eu entrei, eu pensei nisso, mas que conflito a gente tá falando aqui? O que tá acontecendo, sabe? eu acho que tem uma relação, né? Enfim, uma palavra não significa a mesma coisa em todos os contextos, né? Então, se a gente está tratando de mediação num contexto de uma pesquisa acadêmica em comunicação, ela significa uma coisa. E se a gente está tratando de mediação, sei lá, numa relação diplomática entre, sei lá, Estados Unidos e Irã, a mediação ali ela significa outra coisa, né? A palavra mediação, né? Esse, enfim, signo significa uma coisa diferente nesses dois contextos, né? E a ideia de mediação na comunicação também leva em consideração o contexto em que essa comunicação acontece. Mas o que tem de comum entre o que você trouxe, né, a mediação de conflitos, esse papel de um mediador como um agente numa relação diplomática, com a ideia de mediação na comunicação, não é exatamente a ideia de conflito, mas é mais a ideia de aproximar situações que não se conversam sem esse contexto que está ali posto, né? Então, sem uma mesa de negociação em que os Estados Unidos e o Irã sentem para conversar, sem apontar uma arma na cabeça um do outro, essa mediação, essa conversa, ela nunca aconteceria. Do mesmo jeito que num ambiente de comunicação, os meus valores, o meu repertório, enquanto um homem negro de Salvador que vive em São Paulo, que é jornalista e que trabalha com cultura, ele nunca seria colocado em contato com, sei lá, a história de uma família iraniana vítima da guerra e que tem determinadas situações, se não fosse um documentário que eu parei para assistir no Netflix. A mediação está nesse lugar, é o meu repertório lendo uma história que me é apresentada dentro de um contexto, dentro de um ambiente, que é esse a ideia de processo de comunicação é justamente isso. O indivíduo que está ali no papel de receptor, a gente usa essa palavra na falta de uma expressão melhor, né? Mas esse receptor, ele está ali em contato com uma mensagem, ou com conteúdo, ou com um telejornal, ou com seja lá o que for, inclusive com uma exposição, né? Para trazer para o ambiente do museu. E ele não está ali isolado do que ele é e do que ele sente, do que ele viveu, né? Então, a mediação pensa justamente essa inteireza do sujeito que está ali naquele ambiente participando desse processo, sabe? Então, ele está ali mediando o repertório dele, as crenças dele. Se uma pessoa que é evangélica, uma pessoa que até chega no museu e tem uma percepção completamente diferente da exposição, ou não. Depende de que mediações são acionadas ali por aquele conteúdo que está sendo o centro ou que está sendo o motivo daquela comunicação.
Então, de alguma forma, tem essa coisa de trazer então, só para fechar, tem na mediação de conflitos e na mediação na comunicação, tem essa coisa de colocar em contato repertórios ou opiniões que não se cruzariam se não fosse aquele contexto. Mas eu tô encucada aqui porque eu ainda acho que existe alguma coisa de diferente de falar mediação na comunicação e mediação cultural na prática educativa em museu, ou na educação patrimonial que seja. Uhum. E aí, eu queria ler aqui o trecho que a professora Miriam Celeste escreveu para aquele glossário que tem no caderno da PNEM, da Política Nacional de Educação Museal. Vamos deixar o link aqui para vocês consultarem. Tem uma parte aí desse caderno que conta sobre a construção da PNEM e tudo mais. Temos aqui episódios sobre a revisão da PNEM. E aí tem várias palavras que têm suas definições ali debatidas e estruturadas para o bom entendimento desse documento. E aí, a professora Miriam Celeste escreveu assim sobre mediação cultural. Eu destaquei um pedaço, como o Gustavo disse, a gente sempre está falando de escolhas, né? Então, o trecho que eu destaquei diz assim, ó. Assim, considerando o ser humano como um ser histórico e social, inserido em sua cultura, a mediação é compreendida como interação e diálogo que valoriza e dá voz ao outro, ampliando horizontes que levam em conta a singularidade dos sujeitos em processos educativos na escola ou fora dela. Um convite à disponibilidade e à abertura frente ao que lê e interpreta com seus próprios referenciais, ampliados no diálogo e na multiplicidade de camadas de sentido que a arte, os objetos, o patrimônio, as manifestações culturais evocam nos espaços em que são preservados, expostos e divulgados. Um convite para aguçar a percepção, para analisar detalhes e o todo para trocar e ampliar os saberes diante da multiplicidade do antigo e do novo, do familiar e do inesperado, do concreto, do histórico e do simbólico. Isso está na página 85 do caderno da PNEM. E aí, eu vi aqui ela falando sobre contexto, ela falando sobre como a pessoa usa o seu próprio referencial para interpretar as coisas, mas ali está bem destacado ampliação dessa experiência através do diálogo. E aí eu queria saber, Marcelo, na comunicação, onde que está o diálogo dentro do conceito da mediação, sabe? Aqui a gente lida com mediação cultural, ela tem um adjetivo, ela é adjetivada, posso dizer assim. Sou ruim de gramática. Então, mediação cultural é essa prática de conversa, de diálogo, de troca também, considerando o contexto ali da exposição, os textos, os objetos que estão lá, as experiências do visitante e do educador, e ali de quem está na mediação do negócio, sabe? No ato de mediação. Na comunicação, eu não entendi onde que fica esse diálogo, se é que tem, ou se basta ter ali a Rede Globo e o espectador para configurar a mediação, entendeu? Eu queria destacar uma palavrinha que aparece aí, que a gente ainda não falou, que é interação. Eu acho que isso também é bastante fundamental para a gente entender mediação na comunicação. A questão do diálogo, ela obviamente, numa mediação cultural que acontece presencialmente entre duas pessoas que estão se vendo num espaço físico ali, que é a exposição, pensando aqui uma visita mediada entre uma equipe educativa de um museu e um visitante que está ali no seu momento de lazer. Lazer que, inclusive, já ouviu o episódio aqui sobre lazer. Mas, enfim, acontecendo ali presencialmente, esse diálogo, ele é muito mais
literal. Porque, de fato, você tem duas pessoas ou um grupo maior de pessoas que estão ali, de fato, interagindo presencialmente numa conversa ali, corpo a corpo, um a um, ou ali naquele momento. A pergunta e a resposta, elas estão no mesmo espaço hierárquico, digamos assim, né? O que num processo de comunicação que é mais do objeto da pesquisa acadêmica da comunicação, esse espaço ele é mais diluído, né? Então você entende como diálogo, por exemplo, os comentários xingando muito no Twitter a novela, sabe? Isso é uma forma de pensar o diálogo. Obviamente tem uma questão hierárquica, porque o que a mensagem, digamos assim, né, que a novela está passando, ela chega de uma forma muito mais ostensiva do que o meu comentário xingando muito no Twitter sobre o que eu gostei e o que eu não gostei, especialmente o que eu não gostei, que é, enfim, uma lógica da rede social. O hate dá muito mais engajamento do que o elogio, né? Então, o diálogo ele tá mais diluído porque você está ali num contexto que a hierarquia está posta, assim, sabe? Mas existe também, por exemplo, a Folha de São Paulo faz muito isso, de um dia depois do outro, uma edição depois da outra, ela colocava um colunista para fazer uma resposta a outro, né? Para citar um exemplo que eu estava acompanhando, acho que foi na edição de fevereiro, um professor da USP escreveu um artigo falando dos limites da ideia do decolonial. E aí a Piauí publicou no site artigos de outros professores de outras universidades desconstruindo esse argumento que o professor da USP trouxe. E aí o professor da USP escreveu um segundo artigo. Então, assim, esse diálogo está acontecendo. Ele não é tão literal, não é tão direto, mas ele está ali acontecendo. Existe dentro desse modelo essa possibilidade de construir esse diálogo. E agora, assim, a gente também entende como diálogo a pessoa mudar de canal. Isso também é uma forma de diálogo. Dizer, não gosto do que essa emissora fala nesse jornal, vou assistir essa outra emissora de cá. Isso também é um diálogo. De novo, existe uma hierarquia que está posta, né? A ostensividade com que a mensagem de uma rede de TV que transmite o seu sinal para o Brasil inteiro é muito forte, e a resposta e o diálogo com ele é um pouco mais em relação de poder é prejudicado, assim, sabe? Mas existe a possibilidade de uma reportagem de uma TV virar um assunto viral a partir de um comentário de uma pessoa no Twitter ou nas redes sociais. Esse conteúdo das redes sociais ganhar força, ganhar atração e conseguir romper essa hierarquia de poder e se colocar também de uma forma mais ostensiva que gere, de alguma forma, necessidade desse canal de TV entrar no debate, né? Por exemplo, o que aconteceu com o famigerado PowerPoint do caso Master na Globo News. Assim, isso gerou um diálogo, isso gerou uma conversa. Obviamente que a força que você precisa fazer para se opor a essa primeira mensagem é muito grande. Você precisa de uma atração muito forte, porque, de novo, né, a gente não pode desconsiderar essa questão do poder. Eu estou me repetindo nesse lugar do poder, né, porque eu acho que é o ponto principal de diferença entre uma mediação cultural que acontece dentro do âmbito museal
e a mediação no campo da comunicação, né? Existe uma correlação de poder ali que é muito desigual. E esse é o principal ponto da teoria das mediações na comunicação, né? Antes da gente pensar em mediação, a pesquisa de comunicação ela tirava qualquer possibilidade do sujeito que está ali na posição de receptor ter alguma correlação de poder nesse processo de comunicação. Com a virada, vou usar um palavrão, depois eu explico. Com a virada epistemológica do campo da comunicação, que é justamente esse olhar que muda dos meios, de olhar a questão tecnológica, de como é que você responde a uma TV? Você não responde. Não existe a possibilidade de você ter uma força de mobilização que faça com que uma contraposição à TV seja possível. Quando você quebra essa visão, você está falando de mediação. Você está falando de que, ok, o que a TV fala não é exatamente absorvida do jeito que foi pensada pelo editor de jornalismo, pelo diretor de jornalismo, e existe a possibilidade, de forma, obviamente, mais modesta, de você se contrapor a isso. E aí, a partir do momento em que você vai dando possibilidades de difusão para pequenos emissores, como seja eles organizados ou não, né? Tipo, você pega uma cooperativa de jornalismo independente de indígenas da aldeia Pataxó, num lugar, né? Você está falando de um grupo organizado, mas que tem um poder de difusão baixo, comparado com a TV Globo, né? Mas quando eles começam a ter algum tipo de possibilidade de dar tração para suas mensagens, para seus conteúdos, você começa a ver esse poder da mediação ganhar mais importância, né? Eu acho que isso é um ponto importante, né? E aí também está enfim, abrindo um parênteses, também está aí nesse lugar a frustração com o movimento do algoritmo dentro da internet, né? Porque você limita justamente o que se imaginou ser a grande força da internet, que era essa horizontalização da difusão. Quando entra o algoritmo, você de novo devolve para os grandes conglomerados mercadológicos uma ferramenta de força e de poder para atuar na difusão da comunicação, e de novo a mediação está ali, porque o algoritmo é mais um elemento de mediação, né? Eu ia perguntar algo nesse sentido, de que as redes sociais, de alguma maneira, desempenhariam um papel interessante nessa quebra dessa hierarquização, no caso de TVs e esse tipo de veículo. Mas também tem limite, né? Tá, entendi. Então, o que eu entendi de tudo que foi dito agora, principalmente porque eu tô muito na chave da comparação, da mediação na comunicação e mediação cultural. E aí, o Marcelo falou muito sobre o poder, e quando se quebra essa hierarquização do poder, existe caminhos ali de mediação existir. O diálogo está presente aí na comunicação, mas de formas que eu não esperava, né? Não imaginava. Então, ele deu alguns exemplos. Quando a gente está em posição ali de conduzir uma mediação, promover, viabilizar, não sei qual seria a palavra mais adequada, mas é muito comum a gente tentar mesmo fazer com que esse ambiente de diálogo seja horizontal, né? Porque muito da educação museal se baseia na questão da horizontalidade, da construção do conhecimento e dos saberes em coletivo, então todo mundo está meio que em pé de igualdade. Então a gente coloca até a exposição em pé de igualdade ali com o visitante sempre que possível. No entanto, isso não quer dizer que não exista uma estrutura de poder ali, porque existem momentos que a gente percebe que o visitante quer um contexto maior, e aí
e aí acaba virando um espaço de meio que uma palestrinha, sabe? Então, o poder nessa relação hierarquizada tá ali, acontece. Mas aí Eu adoro palestra. isso se regula em algum momento, né? Quando ali o contexto foi dado, o contexto de informação mesmo necessário para o entendimento comum ali, e dali se parte para outra coisa, sabe? Ali se parte para uma construção de fato coletiva, afetiva, compartilhar memórias, e aí o conteúdo da exposição acaba, ou enfim, tô usando exposição porque é o que mais está fresco na minha cabeça, pode ser outro contexto, né, de processo museológico, mas ali a exposição acaba sendo um dos elementos que compõem o diálogo promovido por esse espaço de mediação. Então, também vejo como um ciclo, que nem o Marcelo falou lá no começo, mas eu vejo que essas relações de poder, elas aparecem e somem em momentos diferentes, porque, de novo, se não for dialógico, não necessariamente é educativo. Posso estar caindo numa armadilha tremenda aqui, mas não é horizontal. Entende? Então, tô entendendo que a diferença das mediações está indo por esse caminho. Uma é mais verticalizada em comparação, né? E a outra é menos verticalizada, busca mais a horizontalidade, né? Pensando numa bússola, a mediação cultural muda a direção sempre que necessário, porque a ideia também é que a pessoa que esteja ali promovendo a mediação tenha a sensibilidade de recalcular rotas sempre que possível, sabe? Para que aquela experiência do visitante, dos sujeitos ali, seja, a depender de qual autor você está lidando, pode ser uma experiência singular, uma experiência fluida, uma experiência única, uma experiência, enfim, que fique marcada, né, no processo de construção do conhecimento ali ao longo da vida dessa pessoa. Faz sentido essa minha brisa? Pensar que a mediação na comunicação, ela pode ser mais vertical e a mediação cultural busca a horizontalidade? Não estou dizendo que ela é horizontal sempre, mas ela busca, né? Porque tá ali, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? O diálogo, a troca, a interação, o ciclo, a satisfação, a insatisfação, a frustração, o poder, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Se a gente está pensando, eu acho que você está destacando, a partir da minha fala também, né, que eu também destaquei isso, os processos de comunicação que envolvem lógicas mais, assim, de mercado, assim, né, a comunicação como uma área do capitalismo que tem as suas empresas e que tem as suas lógicas de produção que são capitalistas, que são voltadas para o lucro e, obviamente, dentro desse contexto, a comunicação sempre vai se buscar uma hierarquização, porque quanto maior o diálogo, pior para o negócio. Então, assim, quanto mais vou usar outro palavrão, emissor, né? Você pensar um processo de comunicação unilateral, você vai do emissor, de quem fala, para o receptor, que é quem ouve. A ideia da teoria da mediação é quebrar isso, quebrar esses papéis definidos numa comunicação unilateral. Mas, na lógica do mercado, quanto mais unilateral, quanto menor o poder do receptor e maior o poder do emissor, mais lucrativo é o processo. Né? Porque eu falo, compre batom, você compra. Digamos assim, na utopia capitalista da comunicação, que é aquela ideia de que uma mensagem ela é transmitida e você consegue medir a eficiência daquela mensagem pelo comportamento. Então eu falo vote e você vota. Se você não votou, o problema é que a mensagem não está muito boa. Eu falo compre e você compra. Se você não compra, a mensagem não está muito boa. Se isso digamos assim, é o senso comum do que se pensa em termos de comunicação.
E não à toa, a gente está no momento de ano eleitoral e todos os problemas que o governo enfrenta para se reeleger são questões de comunicação. O governo não está comunicando bem os seus bons números na economia, o governo não está comunicando bem as suas ações de desenvolvimento social, o governo não está comunicando bem. Isso quer dizer o quê? Numa leitura rasa, que a mensagem que o governo está construindo, o governo como emissor, está transmitindo para o receptor não está não está tendo o comportamento esperado por aquela mensagem. Então você coloca que o problema está na mensagem, o problema está na comunicação. O problema não é o repertório e as vivências e a vida cotidiana desse sujeito que está interagindo com o governo e não está satisfeito com os resultados, e não importa a mensagem que você coloque, você não vai mudar esse comportamento só com comunicação. Você precisa criar mudanças que são mais contextuais, né? E aí, trabalhando como comunicação de museu, eu vejo que isso também está tão enraizado que eu recebo coisas do tipo, o curso está com pouca inscrição, faz um post no Instagram. O público não está seguindo as regras de visitação, faz um post no Instagram. Está sempre trazendo para esse lugar de que existe um grande poder do emissor e que o receptor está ali desfeito. E quando, assim, trabalhando no Museu do Ipiranga, a quantidade de repertório e de afetos que aquele espaço desperta nos visitantes, um post do Instagram tem um efeito assim de uma pena, porque você está falando de 130 anos de construção de afetos e de memória e de relação, que um post do Instagram não vai fazer muita diferença. Você precisa de mudanças que são mais contextuais, que estão nessa interação, que vão para além da comunicação, né? Então, obviamente, tem essa coisa do Museu do Ipiranga ser um palácio e de ter essa lenda super difundida que Dom Pedro morou ali, que é o grande inferno da vida de Marina, ter que falar todo dia, ninguém morou aqui. Eu mesmo, assim, às vezes andando dentro das exposições com o meu crachazinho de comunicação, eu acho que eu nunca te contei isso, Marina. Uma vez uma pessoa me abordou e falou: poxa, mas vocês não deixaram nada, né? Não tem a cozinha, não tem o quarto, não tem nada disso. Eu fiquei assim, achando que ela estava fazendo referência à exposição do Casas e Coisas, né? Que tem objetos domésticos e tal. E aí eu falando, não tem exposição, que tem alguns objetos assim, tal, tentando fazer porcamente uma mediação ali com a visitante, até que ela solta, não, mas ele não morou aqui? Onde é que era o quarto dele? E aí eu falei, tá, ok, é um pouco mais profundo do que isso, né? Tem um enraizamento ali que essa interação que a gente está tendo aqui não vai gerar uma mudança de comportamento. Eu me perdi aqui na resposta, mas divaguei bastante. Mas o ponto, né, que acho que Marina pediu para eu trazer aqui é dessa questão da horizontalidade com a verticalidade, né, assim, um modo de comunicação muito voltada para lógicas de mercado, de trazer lucro e de pensar a comunicação como uma estratégia de angariar uma audiência para vender a atenção dessa audiência para um anunciante, que esse é o modelo de negócio dos meios de comunicação. Quanto mais hierárquica, melhor para o negócio. Quanto mais horizontal, pior para o negócio. Mas se você pensa, por exemplo, um processo de comunicação dentro de um contexto sindical, de movimento social, ou enfim, num processo que não tem o objetivo de vender a atenção de uma audiência, esse processo ele pode ser mais horizontal. Você pode pensar, por exemplo, um site em que a interface dela não destaca o texto do post
em detrimento do texto do comentário. O Twitter tinha um pouco, né? O final do Twitter tinha um pouco mais de horizontalidade, porque o comentário que você fazia num tweet era um novo tweet, e o algoritmo da rede social não criava essa hierarquia entre esse é o post, esse é o comentário, que isso também se percebe que é uma forma de criar uma hierarquia ali, né? Quando você entende que os dois são posts nesse sentido, né? São tweets, são o motivo da existência daquela rede social, você cria uma hierarquia maior. Então, assim, é um pouco confuso mesmo, assim, de pensar, porque tudo varia. Quando a gente pensa em comunicação, o grande diferencial é o contexto. A gente está num contexto de lógica de mercado, a gente vai inevitavelmente partir para um contexto mais vertical e hierárquico. Se a gente não está num contexto de lógica de mercado, essa comunicação ela pode vir a ser mais horizontal. Entendi. Então não dá para desvincular o contexto em nenhum momento. Às vezes eu esqueço. Tipo, é como se tivesse dado ali. Eu acho que o que ajuda também a pensar, pelo menos a ponte que eu fiz nisso, sobre a comunicação dentro, enfim, da ampla área da comunicação e a comunicação dentro das relações que se dão dentro dos museus, é muito porque eu acho que a comunicação geral, essa coisa mais a dor mesmo, assim, como que é? Horkheimer? Não lembro o nome dele. Frankfurt. A Adorno e famosa Horkheimer, escola de Frankfurt, famosa. a famosa, que fala sobre a questão né, dessa cultura de massa e mais pra frente da indústria cultural e tudo e dentro de um contexto de globalização, a gente tem que, nesse amplo aspecto da comunicação enquanto ferramenta de manipulação e de poder de massas, né, de manipulação de massas, é isso, não existe horizontalidade, é hierarquia, né, sem comunicador, aí você tem a mediação, que seria, sei lá, uma TV, um rádio, nesse caso, né, mais antigo. Hoje a gente tem as redes sociais, que está se abrindo por uma coisa mais de engajamento, mas simplesmente porque isso também dá dinheiro, e aí você tem aqueles que recebem as informações. Só que a comunicação dentro de um, eu acho que de um contexto de museu, a gente pode entrar muito no PPC, né, do Peter Van Mensch, que é essa questão da pesquisa, pesquisa, preservação e comunicação, que seriam as coisas, aí ele com os brothers dele lá acho que é Amsterdã, né, não lembro onde ele fez enfim, a galera ali, até lembrar depois eu coloco um disclaimer aqui com a informação. Se é europeu, não importa, não. É europeu. Essa escola europeia aí dessa galera que tem, né, que entende os museus dentro dessa chave e dessas funções. E aí a comunicação, nesse sentido, dentro dela tem a educação, né, museal, que aí vai aí atua nessa questão horizontal. Então eu acho que, tipo, dentro dessa chavinha da comunicação dentro dos museus, a gente tem o pressuposto de uma ação mais horizontal, não só, também. Tanto que a gente sempre fala, né, que deveria ter mais um quarto bonequinho dos educadores nessa tríade aí, inabalável. E aí, enfim, mais várias autoras brasileiras também, a gente tem Cristina Bruno e tal, já vem falando mais desse papel da educação dentro da comunicação, mas, né, além de os educativos que atuam nesse campo mais horizontal de dialogia, a gente também tem na comunicação a própria exposição, que é uma coisa que hoje, por exemplo, a Pina ou outras instituições já tem mais uma questão de chamar para o diálogo, trazer questões, mas não é uma coisa que acontece desde sempre, né? Dentro dos museus também essa parte de comunicação mais verticalizada também, de ser um espaço de informações. E apenas, né? Enfim, mas eu trouxe esse paralelo para tentar entender onde a verticalidade e a horizontalidade talvez onde a gente consegue, deu para entender onde a gente consegue observar essas diferenças dentro das áreas das comunicações e, no caso, a mediação dentro disso é porque ela funciona de formas diferentes mesmo, né? Deu para entender? Eu entendi total. Então tá bom. É interessante você trazer a teoria crítica, a escola de Frankfurt, esses autores, porque eles. É isso, de novo contexto, né? Eles estão fazendo as suas pesquisas bem
na ressaca do que foi o nazismo. E a comunicação no nazismo, ela tem esse papel horizontalizado, né? E até, enfim, era até difícil chegar a conclusões diferentes das que eles chegaram dentro daquele contexto em que uma mensagem, uma mentira que foi repetida milhões de vezes se tornou uma verdade, e a comunicação foi a grande ferramenta, né? E a teoria das mediações, ela não vem exatamente para desfazer esse estudo, mas para abrir os olhos para outras possibilidades, assim. Porque ninguém na teoria das mediações está dizendo que não existe verticalidade idealizando uma comunicação dentro do capitalismo que seja completamente horizontal. Mas está tentando mostrar e tentando construir brechas para construção de modelos que sejam mais horizontais e pensando soluções para limitar essa verticalidade, né? E, obviamente, a educação é uma delas. A partir do momento que você entende que o repertório do sujeito é uma mediação que pode contribuir para o enfraquecimento dessa verticalidade do poder dos conglomerados de mídia, você começa a entender, e aí, enfim, relacionando com pedagogia do oprimido e coisas assim do tipo, você começa a entender de que existe a possibilidade de processos educativos, que aí a gente pode trazer educação de modo muito amplo, né? O que você as músicas que você ouve, as posições que você visita, os livros que você lê, não só aquela relação dentro da sala de aula, né? Educação também de uma forma mais ampla. Isso pode ajudar a gente a construir um contexto em que a verticalidade da comunicação ela perde força. E nesse sentido também, você começa a pensar que os meios de comunicação eles não são só tecnologias neutras que transmitem mensagens, né? E aí isso abre a possibilidade da gente pensar o próprio museu como meio de comunicação. É um pouco mais difícil a gente pensar o almoço de domingo na família como um meio de comunicação, mas a gente consegue pensar o nosso corpo, como uma mídia. Porque toda a corporeidade que você performa, e aí já sim, a performance de masculinidade, performance de feminilidade, a performance de baianidade, no meu caso, também é uma possibilidade, também está impresso no meu corpo. Esse meu corpo também é mídia, também está em jogo nesses processos de mediação, né? Então, nesse alargamento do entendimento do que é um meio de comunicação, o museu acaba se tornando também um meio de comunicação. Os corpos se tornam meios de comunicação, né? Enfim, as tatuagens que eu uso, o estilo de cabelo que eu uso, o óculos que eu escolho, se eu uso, se eu não uso barba, esses elementos que são a priori da biologia, a gente se apropria dele, dá significado a eles e comunica também, né? Então, nesse sentido, uma exposição se torna uma ferramenta, um dispositivo ali que dispara essa mediação, que aciona meus afetos, que aciona meu repertório e que me faz ter mais afinidade com este ou com aquele espaço museal. Também tem essa possibilidade, né? O museu, enquanto instituição, ele está ali se comunicando comigo através de seus valores, e eu posso estar mais próximo de determinada instituição e menos próximo de outra instituição. Isso faz com que no meu momento de lazer eu queira estar mais próximo daqui, no meu momento de revolta eu vá protestar contra essa outra instituição daqui. Isso tudo só existe e só é possível por conta desse lugar de sujeito, né? Eu não estou aqui apático, entendendo que o museu me conta verdades incontestáveis e elas também, o que está colocado na exposição também
está passível de discussão. E é importante lembrar que acho que essa é uma visão do museu como um espaço de comunicação mais contemporânea, porque assim como houve, né, no passado uma compreensão de que comunicação era transmissão, o museu também atuava nesse sentido. Principalmente quando a gente estuda a história dos museus e tal, se concentra por século, né? Eu acho engraçado. Então, os séculos são colocados como caixinhas, meio que em cada século acontecia cada coisa. E aí, a gente tem até mais ou menos durante, né, o século XIX e um pouquinho do XX, os museus atuando como esses espaços de transmissão, de dominação de um conhecimento numa postura impositiva mesmo, né? O que o Paulo Freire chamaria de uma postura bancária, né? De depósito de conhecimento nos pobres visitantes ali, sem experiência alguma, caixas vazias. E aí há também uma virada, não sei se a gente chama de virada epistemológica da comunicação museológica, não sei, acho que eu não me lembro de ter lido isso, mas acontece também uma virada nessa compreensão de que o museu é um espaço de comunicação, e essa comunicação no qual o museu e os visitantes são ao mesmo tempo enunciadores e receptores das mensagens, né? E essas mensagens podem ser reconstruídas, questionadas e tudo mais. Mas é uma compreensão recente, e ainda há um caminho a ser trilhado para ampliar essa postura. Não são todos os museus que atuam assim. Ainda existe uma postura tradicional de certos museus, e assim, as coisas convivem, né? Não é que mudou o século, mudou a compreensão, mudou todas as práticas do dia para a noite. Esses tradicionalismos e transmissões convivem ao mesmo tempo com os ciclos de transmissão e recepção das mensagens e da construção de novas mensagens, né? Então, falar que o museu é um espaço de comunicação, a gente também tem que compreender o contexto do museu e como essa comunicação é promovida, né? Usando lá o exemplo do Museu do Ipiranga, durante muito tempo a própria expografia do lugar colaborava para que as pessoas achassem que lá fosse a casa do tal do Dom Pedro, porque tinha de fato coisa de cozinha, cama, guarda-roupa e um monte de coisa. Então, se ninguém dissesse que nariz de porco não é tomada, a associação mais objetiva ali, mais próximo das pessoas, isso aqui parece um castelo, tem um monte de imóvel, logo alguém morou aqui. E por que não o Dom Pedro? Mas hoje o museu se posiciona de uma forma diferente, fazendo uma autocrítica nesse sentido e contextualizando-se. Então, ali há uma exposição que serve só para falar sobre si, que é uma das primeiras lá do térreo. Então, esse contexto de comunicação enquanto espaço de troca, onde todo mundo pode falar e todo mundo pode ouvir e criar coisas a partir disso, é recente. Não dá para a gente achar que sempre foi assim. E os movimentos de museologias social, museologia quilombola, museologia indígena, vem trazendo cada vez mais essas perspectivas outras de quem detém conhecimento e o que fazem com esse conhecimento e por aí vai. Pensei muito no nosso último episódio sobre racismo científico com a Ingrid e como a ciência e os museus de ciência nos ensinaram a ver o outro. Então, olha o tipo de comunicação que foi estruturada por muitos museus do período ali do século XIX e XX, vem hierarquizando pessoas, entendeu? Então, a comunicação naquele contexto colocava pessoas com características ABCD, sei lá, classificadas como mais ou menos próximas de espécimes de primatas ali, né? A partir das medidas do crânio. Olha esse tipo de comunicação. Não era uma construção coletiva horizontal de conhecimento, ao contrário, era uma construção racista de conhecimento ali, né?
Então, mais do que nunca, os contextos precisam muito ser lembrados. E fica essa lição para mim, né? De lembrar sempre dos contextos, que eu comecei aí no meio do episódio falando que eu esquecia dos contextos. Não pode esquecer. Você me fez lembrar uma história muito triste. O prédio onde hoje funciona o Museu da Escola de Medicina da Federal da Bahia, ele, no finalzinho dos anos 40, ali no meados do século 20, essa é uma história que imagino que vocês conheçam, né? O que é que estava exposto ali naquele lugar. Tipo assim, pensar que crânios de pessoas estavam expostas ali como uma prova da inferioridade daquelas figuras e como uma narrativa de, digamos assim, glorificação de ações policiais promovidas pelo Estado, né? E a história triste que isso me lembra é que parentes daquelas pessoas que estavam com seus crânios ali expostos faziam excursões de escola para aquele lugar. Então, nos anos 60, dos anos 50, você tinha netos, bisnetos dos cangaceiros que faziam excursão de escola, que moravam em Salvador e faziam excursão de escola para visitar aquele espaço, né? Então, assim, é uma virada que a gente está presenciando. Assim, eu trouxe um exemplo assim do extremo oposto do grau de violência que pode ser, que poderia ser e que foi, né? A gente está falando de uma coisa que sei lá, menos de 100 anos, é coisa de pessoas estavam vivas, né? Pessoas que são vivas hoje passaram por esse tipo de experiência, né? De ver crânios de parentes e ascendentes seus ali, seu avô, seu bisavô, exposto como uma prova da inferioridade de um grupo social, né? Então, isso é um posicionamento institucional ideológico que diz muito sobre aquela instituição e aquelas escolhas, né? E são na frieza da academia, é uma escolha curatorial, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com a escolha dessas palavras que buscam algum tipo de neutralidade, porque uma escolha curatorial pode promover uma violência profunda. E as escolhas curatoriais são sistemáticas, né? Uma escolha curatorial não é uma pessoa que chega e fala, vou escolher isso aqui, isso aqui, isso aqui, igual se entende muito, né? Ainda dessa ideia da visão do curador, mas a curadoria é também recente, enfim. Mas dessa ideia de ser o processo dentro do museu. A curadoria, até a própria Cristina Bruno, de novo, mais uma vez, ela, a senhora, fala sobre essa questão da gente de ver a curadoria como um processo museológico. E Cristina Bruno, não, errei. Maria Xavier Cury, ela, a famosa. Então, assim, interessante, né? Qual que é a vertente que o museu vai tomar? Pois Marília Xavier Cury fala muito de narrativa e comunicação museológica. Ô, Má. Oi. Eu acho que seu microfone... Dá uma batidinha nele. Ah, tá bom. Beleza, que tava pegando um barulho de fundo. Ai, perdão, que Marcel começou a lavar a louça. Não, de boa. Pode ficar voltado do jeito que tá. Peraí. Cara, eu tentei te ajudar ali quando eu percebi que eu me perdi. Eu tentei Pronto, voltei. retomar o fio da meada para você cortar toda a digressão. Nossa, e colar uma coisa ou outra que eu falei, cara, não tem nada a ver isso aqui que eu tô falando com a Marina, deixa eu voltar, assim. Ela me perguntou sobre horizontalidade, verticalidade, eu vou ajudar o meu editor, vou dar aqui o corte para ele. Edição é um processo de mediação também.
Ai, é verdade? É. Total. Sim. Olha só. Inclusive, a depender de quem faz a edição, o editor é um participante oculto, né? Tipo assim, tem 3 pessoas no podcast, às vezes, e o que o editor não tá gravando, às vezes o editor pode ser também uma 4ª pessoa que tá por fora, porque ele faz a condução, né? Total. E às vezes faz um recorte ali na edição que muda totalmente o sentido, né, da conversa, da entrevista. É real. Olha só, que Tem uma historinha também. sagacidade. Tem uma historinha também muito boa. Que quem editava os filmes de Hitchcock era uma mulher, eu não vou lembrar o nome dela. Ah, E uma vez um jornalista perguntou pra ela se ela não tinha medo dos filmes de Hitchcock. E aí a resposta dela foi assim, primorosa, falou: antes de passar por mim, nenhuma dessas cenas dão nenhum tipo de afeto, muito menos medo. Ou seja, os filmes de Hitchcock dão medo por minha causa. É a minha mão que coloca medo nas cenas que ele filmou. É a Olha esposa só. dele, né? Não, eu acho que a esposa era do Spielberg, né, que fazia. É. A esposa do Spielberg fazia, né? Eu sei que o Spielberg e o Hitchcock eram mulheres que editavam os filmes. Não sabia. Vou aproveitar esse gancho para fazer a última e derradeira pergunta dessa conversa, porque conclusão. Se a gente pode dizer que edição é um tipo de mediação, a gente pode dizer que o museu em si é um espaço de mediação, ele é mediador em si, ou ele é um espaço que possibilita que a mediação aconteça através das exposições e das dinâmicas ali do educativo? Porque quem editaria o museu? O Quem museu edita é o museu? o museu é o Canva, você abre um negócio em branco lá e vai embora. Quem edita o museu? É nesse sentido. É porque, enfim, o processo da curadoria envolve pesquisa, envolve recolher muitas informações, envolve recortar essas informações e colocá-las lá, de alguma maneira que elas, amarradas ali, conectadas, façam sentido e transmitam uma mensagem, né, formem uma narrativa. A depender de quem faz essa costura, muda tudo, igual a moça lá do Hitchcock, certo? Não fosse ela, não seria o filme do Hitchcock. Pensando nisso, nessa analogia, sei lá se eu fui ousada fazendo essa analogia, o museu é um espaço em si mediador, ou ele é um espaço para a mediação acontecer? Sou eu que respondo? Claro! Não, assim, é a pior resposta que a gente pode dar, mas depende do contexto, né? Olha lá, ele de novo, o contexto. Ele tá sempre aí. Eu diria que com certeza o museu ele é um espaço de interações, mas nem sempre a mediação acontece ali. O museu pode ser o mediador, no sentido em que eu posso acionar um afeto ou um repertório do museu enquanto instituição para interagir num contexto ou interagir numa troca, assim, né? A gente aqui está usando o museu como um mediador, porque o nome do podcast é Museando. Uma pessoa que está buscando informações sobre o mundo da museologia pode chegar em vocês, né? Então, numa perspectiva de que foi por causa da busca por museus, por museu enquanto assunto, né? Museologia. A pessoa chega até você, o museu não foi um espaço onde a mediação aconteceu. Ele foi o mediador em si, foi uma daquelas instituições ou daqueles processos que fez com que a relação entre um sujeito e o museando acontecesse. Mas
quando você está dentro do espaço do museu enquanto espaço físico, né? Ou espaço, a gente pode pensar também um espaço virtual, uma exposição, um museu digital, tem essa possibilidade também, ele se torna um espaço para a mediação acontecer, né? Então, eu acho que é relativo, depende de como a gente observa, né? Nossa, trouxe Einstein para a conversa do nada. Mas Relacional. É relacional, Pronto. É uma questão que depende mesmo do contexto, assim. O museu pode ser, num determinado contexto, um espaço mediador, ser o mediador, não exatamente o mediador de conflitos, né? Como a Juliana falou no início, mas ser uma instituição que está mediando a interação entre nós aqui nesse papo e um ouvinte que chegou no Google e pesquisou podcast sobre museologia, encontrou a gente. Então, nesse exemplo aqui, bem rasteiro, bem no chulé, que meus professores de comunicação e cultura não me ouçam, nesse exemplo assim bem chulé, uma pessoa que está procurando informações sobre museologia e cai no Museando, né? O museu aqui nesse caso foi uma instituição mediadora dessa interação. Mas se a pessoa sai de casa, pega um ônibus, para na bilheteria, compra o ingresso e tá lá vendo um quadro, nem precisa ter ali a visita mediada com o educativo, né? A pessoa está ali parada na frente do quadro, está acontecendo uma mediação ali. Para a comunicação ali está acontecendo uma mediação, sabe? Pode não ser uma mediação exatamente no estrito da palavra ali, que tem uma troca, mas a pessoa está ali com o repertório dela, interpretando aquele quadro e vendo algo que ela não veria se ela estivesse vendo aquele quadro, uma reprodução daquele quadro na internet. Aí você pode ter um espaço ainda mais, digamos assim, profundo de mediação, que é quando um educador, como representante daquela instituição que está ali representando ou corporalizando aí o corpo como mídia, corporalizando os valores daquela instituição, o histórico daquela instituição, porque quando um visitante está ali com Marina no Salão Nobre dos Museus do Ipiranga, ela não está falando com Marina Gouveia e toda a subjetividade que Marina traz, ela está falando com a instituição Museu do Ipiranga que Marina está incorporando ali. Só que ela está incorporando ali a partir da mediação dela enquanto sujeito. Então, obviamente que a mediação que ela faz, por ser ela, é diferente da mediação que o diretor do museu faria, sabe? Então, são muitas camadas, a gente poderia escrever uma tese, né, sobre isso. Então, essa relação é um tema, de fato, dependendo de como você olhe, de como você contextualize, do exemplo que você traz, a gente pode posicionar o museu como espaço mediador ou como espaço para a mediação acontecer. Mas eu achei muito legal a sua sacada de evidenciar que é um espaço, acima de tudo, de interação, né? Porque é o pressuposto da mediação, certo? Assim, deve haver interação, de alguma maneira, para haver a mediação, certo? Sim, senão, pensando na lógica da comunicação unilateral, se eu mando um sinal de fumaça e ninguém vê, não houve comunicação. Uhum. Então, se não tiver interação, também não tem como haver a mediação, porque eu sozinho, sem interagir com ninguém, não há mediação que se materialize ou que se estabeleça, né? Só vou comentar o seguinte, eu tenho uma sugestão de nome para o episódio aqui, que é lembrando aqueles memes antigos de quebrar as palavras, né? Como antigamente sofria, agora sou fria, refrigerador. Vou colocar aqui, ó, comunicação. Comunica. Sangue de Jesus. Ai, que adoramos cafonices. Ah, não, você sabe que aqui somos time, né, cafonas.
Veremos se isso transmite a essência do episódio. Até agora eu É. não sei que nome que ele teria. Ai, eu tive uma epifania aqui, não é epifania, mas eu fiquei pensando nessa questão da mediação e da mediação, de conflitos, né. Entendendo, né, os museus na chavinha da museologia social, da sociomuseologia, piriri pororó que a gente tá aí todo dia falando que os museus são espaços, agentes sociais, que a gente fica repetindo, que são de fato, são locais de ação, né, em que teoria e prática devem se entrelaçar com certeza. Eu fico pensando na mediação dentro dos museus, que aqui, né, como o espaço mediador e o espaço da mediação acontecer. E da mediação de conflitos. Porque hoje em dia, dentro dessa perspectiva de que museus não são espaços de, como você disse, né, educação bancária, ou então, né, em contexto brasileiro, dessa própria ideia de nação, piriri pororó, de entender como uma verdade única, de trazer uma verdade única e tal, a gente está querendo sempre trazer questionamento, e dentro das mediações a gente sempre fala isso, dentro do educativo, a gente sempre tá na chavinha de falar: "Não, que a gente quer que você se questione a partir do que você é, dentro dos museus". Então a partir, vamos lá, da mediação, porque qual que é o contrário de conflito? É concordância, né. A gente não quer que as pessoas cheguem no museu e só concordem, e só entendam e só aceitem, é aceitação, né. O conflito é quando você, a partir do que você é, do que você traz de bagagem, você vê o que tem ali, gera um conflito que é um diálogo, um negócio mesmo que, né, um conflito de ideias, muitas vezes você vem com uma bagagem e você vai entrar em contato com outras informações, e aí você gera alguma outra coisa, mas é também uma mediação de conflitos, querendo ou não, do você, antropologicamente e até empiricamente falando, né, de quem você é, do que você traz, do que você pensa, a partir do outro e a partir do outro, do que o outro, no caso, a gente entendendo o museu enquanto agente social, tá querendo trazer. E aí isso traz também a questão do fato museológico, que precisa do contexto, que precisa de você, o objeto, o contexto, enfim. Então eu acho que o museu, trazendo meus 50 centavos, né, que o museu é um espaço sim mediador, de conflitos também talvez, e é um espaço para mediação acontecer, porque dentro do que, se a gente estiver fazendo bem feito, claro, né, que se não estiver fazendo bem feito também você chega e sai do mesmo jeito que você entrou. Então, que não é o que a gente quer dentro dos museus. Então eu acho que a partir do momento que tem uma mudança, alguma coisa, é uma mediação de você para com o espaço, de você para com o que está sendo exposto dentro do espaço, então eu acho que sim, eu acho que, assim, é os 2 também. E eu lembrei, Ju, que a própria Miriam Celeste, que escreveu lá o textinho que a gente leu no começo, Uhum, ela fala sobre conflito na mediação cultural, não na mediação de conflito em outro uhum, contexto, né? Mas em como é importante ter embates e conflitos nesse contexto de mediação cultural, porque é isso que você falou, a gente está no meio de universos diferentes ali, como se cada sujeito fosse um universo diferente. E a ideia da mediação é fazer, de alguma maneira, que esses universos tenham alguma empatia uns pelos outros. Não se colocar sim. no papel do outro, mas criar um diálogo onde a empatia possa acontecer. Mas o conflito, assim, a empatia não é pacífica às vezes, né? Então, o conflito tá permeando tudo isso, de certa maneira. Mas não no sentido Uhum. de chegar a um ponto pacífico desse conflito, mas sim de É, acolher o conflito. de ser um conflito, tipo, no Em sentido movimento de a mudança. transformação. De Uhum, afe de afetar, de você, uhum, quando você é afetado, não é só coisa uhum, boa, é coisa ruim uhum. também, de você estar nesse, enfim, de você de alguma forma mudar um pouco, né, de, Sim, enfim, não sim, concordar e permanecer o mesmo. E sim. eu acho que a gente precisa de mais um episódio sobre comunicação para conseguir estabelecer também. Vamos de novo, Marcelo, mais 3 Também horas acho, aí conversando, pra também gente acho. conseguir estabelecer certinhas diferenças aí, porque é muito mais complexo. É. E outra coisa, vou aumentar a complexidade, porque outro conceito que está vinculado à mediação é o de experiência.
E aí o nosso querido La Roça vai falar lá que a etimologia da palavra da experiência vem do passar por algo, e, tipo, atravessar algo, experimentar algo é passar de um ponto para o outro. E é essa transformação que você está falando, né? Esse conflito que mobiliza a transformação, é uma experiência, né? Yes. Quando a gente fala de educação museal, a gente fala muito de experiência. Então, a mediação cultural promove uma experiência no museu. E aí volta lá para qual qualidade de experiência é essa, né? Uma experiência do cotidiano, uma experiência singular, /transformadora, seja lá qual for o nome que você está usando, uma experiência que reverbera, né, nas pessoas, não só naquele momento, mas depois também. Não é mensurável, não é palpável esse tipo de informação. Nossa, gente! Olha onde chegamos! Gustavo tá muito quieto, fala alguma coisa. Eu vou me silenciar. Esse é o meu recado. Tá bom. Aonde chegamos, cobrador? A que ponto chegamos? Eu amei esse ponto que chegamos. De fato, acho que a gente precisaria sempre, né? A gente sempre precisa de mais tempo para concluir coisas, mas também a não conclusão gera essas transformações necessárias para a gente continuar conversando, eu acho. Né? Ou não, né? É, totalmente é. A utopia de concluir um assunto, né? A gente nunca conclui. Não, nunca. Mas uma coisa que é interessante, e enfim, não é uma conclusão, mas é uma constatação, que a gente começou a conversa tentando traçar diferenças e marcar o que era mediação na comunicação e o que era mediação na museologia, e a gente foi conversando e foi encontrando muito mais pontos de encontro e similaridades, e como que até pensando a comunicação e a museologia como campos de pesquisa acadêmicos, a gente conseguiu perceber movimentos similares, né, de viradas de entendimento, de buscas por horizontalidade e tal. Eu acho que isso é rolou uma sinergia aqui entre os campos. Sim, super rolou. E assim, essa sinergia, ela tá posta, ela faz parte do nosso cotidiano, ela faz parte de política pública, de documentos estruturantes do setor, de museus, né? Mas ainda gera inquietações, e eu acho que o Museando é esse espaço aqui para a gente trazer esse tipo de conversa, né? Que bom que não dá para esgotar, senão não ia ter graça, né? Senão a gente não ia ter trabalho. Ia ser chatíssimo. Também acho. Enfim, podemos caminhar por encerramento do nosso episódio? Querem comentar mais alguma coisa? Então, queridos ouvintes, estamos caminhando para o fim, o derradeiro fim, mas não conclusivo fim, e que bom. Antes disso, temos as nossas indicações. Gu, quer começar com as indicações do episódio? Eu posso começar assim. É muito clichê a gente fazer a indicação daquele comercial da Folha, que é o pontinho preto assim. Aí fala, esse líder aqui aumentou o PIB, não sei quantos por cento do país e tal. Aí o pontinho vai se distanciando e no final aparece a foto do Hitler. Aí fala, contando um monte de verdades, você pode criar uma mentira. Aí a propaganda da Folha. Eu era pequenininho quando passou isso daí, eu fiquei com medo do Hitler. Mas vou fazer uma indicação clichê que tá aqui no YouTube, vocês podem assistir no YouTube, um documentário que, se você tem a minha idade, ali pros 30 anos, provavelmente você assistiu na escola. Ou também não, né? Que é a Ilha das Flores. Eu acho que a Ilha das Flores é um documentário muito bom, assim, em questão de comunicação. É um jeito de entregar uma mensagem muito curioso. É como se, tipo, o narrador tentasse explicar pra você o que é a Ilha das Flores, partindo do princípio de que você não é um ser daqui, sabe? Você não tem noção de nada. Então ele vai explicando coisinha por coisinha, aí ele vai se aprofundando em questões sociais. Quando você vê, você foi pego.
Então, fazer essa indicação clichê aqui, mas acho necessário. Marcelo, você tem suas indicações para os nossos ouvintes? Olha, para juntar a minha área de pesquisa de música negra baiana e o assunto de museus, eu vou indicar posso chamar de exposição online da ocupação Ileaie no Itaú Cultural. Está disponível no site, como, enfim, todas as ocupações lá do Itaú Cultural ficam no site. Enfim, lá dá para conhecer bastante da história do bloco afro, o mais belo dos belos. E tem um objeto que eu acho que é muito importante para o próprio Ilê e para entender esse contexto de surgimento do bloco nos anos 70 em Salvador, que é a reportagem do Jornal à Tarde, de 1975, cobrindo a primeira passagem do Ileaie, que basicamente acusa o bloco de racismo reverso, porque o bloco saiu na rua pela primeira vez e é uma regra do bloco até hoje, que só podem se associar ao Ileaie pessoas negras. E em 1975, o Jornal à Tarde leu essa reivindicação do bloco como um racismo contra a população branca de Salvador. E isso está documentado na matéria de jornal sobre o primeiro desfile do Ileaie no Carnaval, e está disponível nessa exposição. Então, assim, já deixei aqui a pulguinha da curiosidade, vocês irem lá no site do Itaú Cultural conhecer mais sobre o Ileaie. Muito boas suas indicações. Diga. Posso indicar mais uma aqui? Sim. Para quem fala English, ou então tem paciência de ler legenda, porque eu não tenho muita paciência, por isso que eu prefiro o dublado. Mas tem um filme também no YouTube disponível, que é O Homem que Matou Facínora. Eu não sei como é que é o título em inglês, mas O Homem que Matou Facínora é um western, né? Um filme sobre o Velho Oeste. Que no final, assim, resumindo muito, eles acreditam que um cara comum, assim, matou um Facínora, mas não foi ele, foi um outro cowboy. Só que a notícia corre. E um jornalista vai entrevistar essa pessoa que dizem que matou o Facínora. Aí ele vai e explica a história de que não foi ele, né? Que tá passando tudo se passa de um mal entendido. Aí o jornalista no final olha pra ele e fala: nós estamos no Oeste, senhor. Então, quando a lenda se torna maior que a verdade, imprimimos a lenda. Ótima indicação. Eu tenho uma indicação também, mas enfim, são 2 filmes que eu fiquei pensando sobre comunicação depois que eu assisti. Na verdade, é uma série e um filme. É a série do coisa nuclear lá de Goiânia. Como é que é o nome? Urgência Nuclear, é isso? Césio 137, alguma coisa assim? É urgência radioativa, uma coisa assim. Mas o nome é Urgência alguma coisa. Essa série aí, que tá na Netflix, nacional, ela é muito boa. Urgência radioativa. Pronto, Urgência Radioativa. Ela é muito boa. E o outro filme é o do Michael Jackson, que tá em cartaz no cinema. Mas por que eu pensei em comunicação nos dois, né? De aspectos diferentes. Acho que por vivenciar muitos aspectos de comunicação, eu fico pensando, primeiro na série, em como a contaminação ali, no recorte da série, aconteceu por um deslumbramento das pessoas que entraram em contato com o material radioativo, porque ele é bonito, ele brilha. E depois, toda a movimentação para conscientizar as pessoas da importância de não entrar em contato com aquilo, e da importância do tratamento e tudo mais. E a gente pensa que somos muito bem informados por conta da internet, e ao mesmo tempo a gente vê vídeos de gente bebendo IP, né? Tomando detergente na garrafa.
lavando Tempos difíceis para as patricinhas, não é mesmo? Tá muito difícil. lavando o frango com o IP do lote contaminado lá. Enfim, sei lá para provar o quê. Então, fiquei pensando que o Marcelo falou, as pessoas culpam a mensagem, culpam a comunicação, mas a mudança comportamental, a mudança do contexto, ela é muito mais poderosa, né? Não sei de que maneira o contexto poderia mudar e o comportamento, e afetar o comportamento das pessoas, né? Mas, enfim, penso nisso. E em relação ao Michael, é uma questão de posicionamento dele naquele recorte do filme, né? Então, o filme romantiza muitas coisas, spoiler, né? Não chega até a parte das polêmicas mais robustas, vamos dizer assim, da vida dele. O filme para na década de 80. Mas mostra muito a relação que ele tem de hierarquização ali com o pai dele e com a banda que ele tem com os irmãos e tal, e depois como ele se posiciona sozinho. E ele virou sozinho um ídolo, sei lá, uma persona ali que comunicava até certo momento coisas positivas e num determinado momento ele começou a se envolver em outras coisas também, para lembrar da complexidade do ser humano, do corpo como mídia e do contexto. O mundo mudou nesse meio tempo que ele cresceu e virou o astropop lá. Brisas da minha cabeça, mas essas são as minhas indicações relacionando com o nosso tema de hoje. Então é isso, queridos museanders, muito obrigado por mais um episódio, com muito carinho e dedicação para vocês. Agradeço sempre a presença da nossa ruiva cobreada neste episódio. Muito obrigado, Ju. Obrigada obrigada Marcelo por ter vindo aqui conversar com a gente, e eu reforço o nosso chamamento aí para vocês museanders que querem gravar com a gente também. A gente tá com o nosso formulário aberto. Vai lá na nossa bio do nosso Instagram, que vai ter o link. Aí você clica lá, coloca as coisinhas e vem conversar com a gente também. Se você quiser acrescentar alguma coisa no assunto de comunicação, que tem coisa ainda. Muito obrigada, viu, gente? Foi ótimo. Obrigada mesmo, viu, Marcelo, por ter vindo. Perfeito. Gu, muito obrigado por mais um episódio. E eu que agradeço, muito interessante aqui a gente comentar sobre comunicação, a área que me é muito cara, e eu gostaria de, já que foram feitas várias citações aqui, eu gostaria também de ser um menino citadino e fazer a minha citação aqui para se despedir, que eu vou citar o Mark Bloch, né, em Apologia à História, se não me engano, no começo, em que ele fala um provérbio árabe, em que o homem é muito mais parecido com o seu tempo do que com seus pais. Marcelo, agradeço imensamente eu aceitar o convite para essa conversa de doido que a gente teve aqui. Espero que você tenha gostado, que queira voltar mais vezes. Agora você faz parte da família Museando e será bem-vindo sempre que quiser voltar para conversar com a gente, divulgar seus projetos, pesquisas, ideias mirabolantes também. Enfim, sempre que quiser se comunicar por essas vias, estamos aqui abertos e muito gratos pela sua participação de hoje. Eu que agradeço o convite. É impressionante o que é que uma conversa de cafezinho pode gerar, né? Mas obrigado pelo espaço, pela provocação. Foi legal, assim, revisitar várias reflexões que eu faço ou fazia ou já fiz em algum momento e aplicar elas no mundo da comunicação dos museus. Como eu disse, é um espaço que eu tô chegando há 1 ano e meio, 2, e tô aprendendo muito e pude aprender muito mais aqui conversando com vocês. Muito obrigado. Foi muito legal mesmo essa troca, esse nosso espaço de mediação que promovemos aqui. E é isso, queridos ouvintes. Obrigada a você que ficou aqui com a gente até o final. E as mediações e a Museando seguem vivas.
Muito obrigado, vão com Deus, valeu. Santos!